Veja você na TV, a TV é você. O amor pela cidade rondando os quadrantes de Catanduva, do Estado e do Brasil. Tem certas coisas que a própria razão desconhece. Não só o resultado das urnas de domingo, um absurdo, quando o presidiário foi acusado pelo próprio companheiro e amigo Palocci, seu coordenador que andava com ele, declarou que ele é ladrão quanto mais. E nós vamos tê-lo de novo presidente? Grande parte da população brasileira esqueceu disso, que nós estamos correndo um grande risco de voltarmos as costas para o Brasil, transformando a nossa pátria numa nova Venezuela. Palocci foi definido com ele dizendo ele é corrupto. E além disso, que a própria razão desconhece, pronunciamento antes das eleições do padre Oswaldo perdeu a credibilidade, deu uma bênção para o vice-candidato, esse bagre ensaboado, despudorado, Geraldo Alckmin, xingou, acusou de corrupção o seu Lula e se atrelou a ele, visando interesses pessoais contra o Brasil, porque ele está pensando que o Lula vai ficar doente e ele vai assumir. Mas não vai nunca. E o padre Oswaldo deu a benção e pediu voto para o seu Geraldo Alckmin. Eu me lembro que houve um acordo com o Alckmin para ele ser candidato, porque ele tinha uma acusação grave de corrupção com respeito aos lotes de terreno. E isso cheirou mal. Agora veio ontem desmentir o apoio ao Alckmin, dizendo que foi a São Paulo fazer no comitê do nosso querido presidente um apoiamento a ele no segundo turno. São coisas dessa madrasta política e a credibilidade do senhor padre Oswaldo caiu por terra. Fiquei muito triste, viu? Ainda bem que ele tem o Cláudio Romagnoli, que é um grande cara do lado dele, a quem respeito e admiro muito, mas perdeu a credibilidade de um padre, não, de um prefeito. Falou uma coisa antes das eleições, depois fala outra. Apoia agora o Bolsonaro, que tristeza que nós vemos nessa politicária. E para viabilizar tudo isso, tirando essa tristeza, eu pedi ao João Carlos Pinto, esse moço valoroso que me acompanha, que trouxesse de volta uma entrevista concedida pelo Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, lá na Tabatinguera, quando houve o lançamento do nosso saudoso Major Olímpio. E agora vamos abrir esse programa trazendo de volta essa entrevista com o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito o quarto mais votado a deputado federal, moço jovem que eu acredito muito, dos filhos do nosso Jair Messias Bolsonaro, nosso atual presidente, é o mais lúcido de todos. Foi eleito deputado federal no passado por São Paulo e foi reeleito agora o quarto mais votado. Vamos então a essa entrevista concedida na rua Tabatinguera, em São Paulo, anos atrás, quando ele, Eduardo Bolsonaro, veio à TV Cidade Canal 7, nesse Bom Dia ou Boa Tarde ou Boa Noite, porque o programa é visto de manhã às 8, ao meio-dia e às 20 horas. Eduardo Bolsonaro com os senhores, esse grande jovem reeleito com a quarta votação mais expressiva nesse último pleito. Veja você na TV, a TV é você. Uma imagem diferente, diferenciada. Hoje a CESP recebe aqui na Álvares Machado, na sua sede, no coração do estado de São Paulo, e também no coração do Brasil, através do seu presidente, Dr. Fernando Mauro, que preparou esse estúdio para receber um personagem que vai marcar
o novo momento da República Federativa do Brasil. E eu, que tenho 49 anos de profissão, 49 anos de vida pública, não gosto que me chame de político, que tenho orgulho de ser comunicador, jornalista profissional, escritor, vou dar a esta figuraça o meu livro. Eu tenho o privilégio de ter ao meu lado direito um jovem que é imagem, ordem, progresso, progresso na ordem de sentimentos. E eu quero externar aqui, fui o prefeito mais jovem e o vereador mais jovem da história de uma cidade hoje com 140 mil habitantes. Eu tive um infarte quando tive uma desilusão na urna, agora para vereador, e jurei, a minha família me esconjura, que eu jamais seria candidato, porque sofri com um filho de revolucionário de 32, meu pai foi sargento constitucionalista, me ensinou, presidente, o civismo, o patriotismo e o idealismo de vida. Homenagem ao meu pai, Alfredo Jorge, sargento constitucionalista que pegou um estilhaço no Rio das Almas, virou tuberculoso, casou com a minha mãe, gerou esse filho e quando precisou do pulmão esquerdo, que estava atrofiado por causa da tuberculose, morreu com o sonho dele. O sonho dele era desfilar todo 9 de julho. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas, são 13 lanças de guerra cercando o chão do Paulista. Doutor Eduardo Bolsonaro, até o nome é diferente, que tem uma equipe brilhante, conheci hoje um sobrenome de uma família importantíssima de Catanduva, Gil, que me pôs ao seu lado. Suas palavras a 200 e poucas televisões do Brasil e a CESP com as suas 140 unidades. Primeiro, agradecer o espaço a todo mundo, né, que nos assiste nesse momento, agradecer a sua audiência, obrigado, senhor José Alfredo. A gente está aqui falando um pouquinho de Brasil, né, o que pode dar certo. Vim aqui para o evento da filiação do Major Olímpio ao PSL e aproveitar o ensejo para comentar um pouquinho também do que foi ontem no STF com relação à condenação do presidente Lula, um processo que se arrastou durante anos, mas graças a Deus o STF deu uma decisão que pelo menos momentaneamente garante que ele vá começar a cumprir a sua pena de prisão. Então o Brasil está no momento de divisor de águas. É o momento da população sair do armário, falar que não quer mais os direitos humanos, que não concorda com esse negócio de comunismo, que invasão de terra não é protesto, que o professor não pode tomar pancada em sala de aula, que tem que se resgatar da autoridade do policial. Enfim, são diversas bandeiras que expõem, não só no Brasil, mas também internacionalmente, que o mundo vive um momento conservador. Não o nome do ex-presidente, porque o Brasil fica e todos nós passamos, mas o exemplo do fim da impunidade, porque exatamente, se isso não acontece, haveria um revertério e todos os presos seriam liberados. Sim. Seria uma fanfarronada total. E não ia ser só de colarinho branco, como o Sérgio Cabral, o Cunha ou o Lula, não. Ia ser o traficante, o estuprador, que muitos deles estão presos e não foram condenados ainda pela chamada terceira instância, e seriam postos em liberdade. Já imaginou? Se com saidão o pessoal já passa mal, imagina com essa vagabundagem toda sendo liberada. Então, meus caros, é momento da gente ter serenidade e parar de ter pena de presidiário. Se o cara cometeu um crime, ele tem que ir para a cadeia, não porque eu tenho raiva de criminoso, não, mas para dar exemplo para que amanhã outros não entrem na vida do crime. Porque a gente tem visto hoje é um exagero de leis para proteger o vagabundo. O criminoso, ele tem direito a advogado de graça dos direitos humanos, ele tem direito à audiência de custódia, se for menor, nem para a cadeia vai. Se for condenado, tem visita íntima, tem saidão, tem indulto, tem progressão de regime. Ninguém fica preso nesse país e depois vai querer reclamar, fala que a sociedade está violenta. Mas é claro, com essa banda podre aí na sociedade, você vai querer o quê? Doutor Jair é o papai, você é o Eduardo. Sim, senhor. Nós temos um projeto chamado Insano em Corpo e Sano. Chegou na mão do senhor Lula, chegou na mão do seu Alckmin, leram, gostaram. O que é a nova cidadania? É você dar ao jovem de 7 a 18 anos um CPF esportivo. Eu vou levar para você
que você, eu tenho certeza, fico emocionado que você vai implantar. É o CPF esportivo. A condição é que ele esteja na escola. Tem verba que repassa para a Secretaria de Esporte e Turismo. Então você vai dar vestimenta, desde a chuteira, do tênis até o gorro, enfim, vai dar roupagem, com professor de educação física, com psicólogo, com lavadeira, com passadeira, com alimentação. O CPF esportivo é a nova cidadania, é um novo amanhã, é um novo brasileiro. Começa a competição local no bairro, disputa-se no bairro, sai em cada modalidade o campeão, disputa-se regional, que é a Delegacia de Esportes, disputa-se estadual, depois disputa-se o brasileiro. Eu tenho tudo isso porque quando fui prefeito, eu levei a lei do acesso e do descenso. Eu, Oswaldo Teixeira Duarte, presidente da Portuguesa, Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, Walter Abrão e José Alfredo Luiz Jorge. E hoje, 75 em abril, com o ministro Ney Braga, a lei veio de cima para baixo e nós tivemos a volta da lei do acesso e descenso, que antigamente era braço cruzado, não subia nem descia ninguém, não tinha reaparecimento de crack. Então, com essa experiência, eu estou lhe dando de presente, em gratidão, pela esperança que está nos meus olhos, um cara que sofreu ataque cardíaco, que está com 5 stents, já descrente. Vejo no seu brilho dos olhos, na sua fala, ontem com a impunidade morta, uma esperança latente, meu caro doutor Eduardo, e que esse projeto tem certeza que você fará de cima para baixo do Brasil para todos os municípios. Exatamente. Nós lá no Congresso, todo deputado, ele tem direito a mais ou menos uns 14 milhões por ano. É o que chama-se emendas ao orçamento. Boa parte delas eu coloco no esporte porque eu acredito que é uma saída da molecada para as drogas. Se a gente não tomar conta da molecada, o tráfico vai tomar. E aí, eu sou muito mais um moleque jogando bola, vôlei, tendo atividade esportiva, do que trocando tiro com a polícia. Agora, eu preciso ver o projeto antes de me comprometer, Sr. José Alfredo, porque a ideia é boa e etc., mas eu tenho que garantir os mecanismos para a sua implementação. Não, já tem a verba. Já tem tudo separado? Já tem verba alocada no orçamento da União. O repasse vem para os municípios através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e sai pelo ralo. Sai como reforma de veículo. E não faz nada. Nada. Nota então fria. eu vou lhe dar, guarde o nome, Mensana Incorpore Sano. Sim, senhor. Mente San Incorpore. Me passa depois aqui em off, depois da entrevista aqui. Vou passar pelo WhatsApp, vou passar o projeto, você vai estudar e eu quero que você já coloque como proposta de governo, se você aprovar. Exatamente. Meu pai ele deve concorrer a um cargo do Executivo, de Presidência da República, e eu levo até ele, sim, senhor José. Garantindo aqui, não estou me comprometendo, vou levar até ele, a gente vai estudar. Mas se o senhor garantiu que existe verba e os meios já estão aí, realmente a gente não pode coadunar com qualquer tipo de desvio. Então explica a linhagem. O pai Jair, você Eduardo. É o Jair, é o pai. Tem o meu irmão mais velho, que é deputado estadual no Rio de Janeiro, que é o Flávio. O do meio é o vereador, que é o Carlos, e eu sou o terceiro deputado federal aqui por São Paulo, policial federal. E eu vou mandar esse vídeo para dizer a ele, quero que você transmita ele, manda ele ouvir, que eu falei como se fosse para ele, para o Jair. Tá, ok. Eu comecei com o Jair. Sim, senhor. Então, eu quero que você leve isso para ele sentir essa conotação da vibração paulista da bandeira das 13 listas. Você nasceu onde? Eu nasci em Resende, estado do Rio de Janeiro. Pertinho ali de Cruzeiro, Queluz, quase na divisa com... Sou quase paulista. É que o sotaque não deixa dúvidas do carioca. Quando que nós traremos o Jair para... Olha o nome, Jair, tão simples. O Bolsonaro, presidente, para as câmeras nossas da CESP e da ABCCom. A agenda dele é muito complicada. Mas eu vou contar com você, cara. A gente tenta lá, faz pressão, a gente faz o nosso lobby, tem o lobby da família para levar ele para os lugares, a gente faz lá. Mas preciso contar com o Gilson. Bota o Gil também na cola dele, lá na bota dele. O Gil é o nosso cão de guarda. Exatamente. Sangue de rei, rei será. Peixe, peixinho é. Eduardo é uma imagem do Jair. O Jair está com quantos anos? Está com 63. Que time ele torce? Pro Palmeiras. É que no Rio de Janeiro, ele passou uma parte da vida dele lá também, ele é simpático ao Botafogo, mas de coração ele é palmeirense. E você? Eu sou botafoguense. E aqui? Aqui eu sou simpático ao Palmeiras por causa do meu pai, mas meu time é o Botafogo. Da família... Que aí eu não arranjo confusão com ninguém aqui. Na família, quem que é aqui do estado de São Paulo?
Na verdade, os irmãos do meu pai continuam morando aqui. Então tem meu tio Renato em Miracatu, tem a tia Solange, tem a tia Denise, o tio Guido. A maioria deles ali, quase todo mundo, ali no Vale do Ribeira. Muito bem, Eduardo. Você me deu o teu celular, depois eu passo pelo WhatsApp, você me dá o endereço, que eu vou mandar o Mensano e Corpore Sano, você vai preparando para colocar na agenda do presidente Jair, com aprovação do grande jovem Eduardo. Você, na ordem de Deus dos filhos, qual que é? Sou o terceiro. Está com quantos anos? 33. Se tivesse um companheiro aqui para tomar uma biritinha, entre a cerveja, o uísque e o vinho, você tomaria o quê? Olha, eu tô tentando emagrecer um pouquinho, eu ficaria no suco mesmo, mas eu gosto de vinho. De vinho eu também. Um livro que você ressalta da família Bolsonaro? Estou terminando de ler um excelente livro chamado Bandidolatria e Democídio, de 2 promotores do Rio Grande do Sul. Acaba com o garantismo penal e mostra por que quando o policial morre, a imprensa não dá a notícia. Mas quando morre um vagabundo, os holofotes vão todos para lá. Muito bem. Sem seu papai, um exemplo de homem. Vixe, um exemplo de homem? Duque de Caxias. Um exemplo de mulher sem ser a grande mamãe. Como é que chama a mamãe? Rogéria. Rogéria, nasceu onde? Minha mãe nasceu em Magé, também interior do Rio de Janeiro. De mulher, vou botar uma pessoa que já se foi então, Princesa Isabel. Sem ser o Pelé, um atleta. Um atleta? Vou ficar lá com o nosso amigo Gabriel Medina, surfista também. Uma pergunta chata para você, desculpe. Falam que o Jair é machista. Negativo. Que não gosta das senhoras como a nossa câmera, que não gosta da professora. Explica isso, por que o bandido estão falando isso? Na verdade é tudo para desgastar, né? Essa onda falando que ele é machista veio notoriamente depois de uma entrevista que ele deu lá no Rio Grande do Sul, salvo engano, para o jornal Zero Hora. Esclarece pra gente. E ele falou o seguinte, em uma entrevista, o IBGE fez uma entrevista com empregadores e empregadoras, perguntando em idade fértil ali se eles preferem contratar homens ou mulheres. E devido à licença maternidade, os empregadores, homens e mulheres, disseram em sua maioria que preferem contratar os homens, porque o homem não fica grávido, ele tem que gastar dinheiro com treinamento de novo, etc e tal. Botaram na boca do Jair Bolsonaro como se fosse ele dizendo que prefere contratar homens às mulheres. E aí já emenda. Colocam na boca dele falando que ele defende que mulher tem que ganhar menos do que homem e por aí vai. Tudo mentira. Tanto que no meu gabinete mesmo, tem mulher ganhando mais do que homem, mas não é por causa do aparelho sexual dela, não. É por conta de competência, ter mais atribuição, enfim, uma lógica de meritocracia. Os senhores estão ouvindo, as senhoras, os senhores, o vovô e a vovó, o filho ilustre que esclareceu. Mais uma vez, tudo aonde fake news aconteceu aí. Isso? Lá no Rio Grande do Sul, eu vou chutar aqui em torno de uns 2 anos atrás. Mas é tudo assim, senhor Alfredo. José Alfredo. O pessoal é racista, é machista, é sexista, misógino. Ele abre a boca para falar que tem que ter um controle nas fronteiras. Aí vão falar que ele odeia estrangeiro, é xenófobo. Aí vão falar, ele cita um dado do IBGE, aí falam que ele é machista. Aí ele fala lá, ele contou uma vez uma piada na frente do cara lá no quilombo, lá, falando, ô negão, tu tá gordão, hein, serve nem para reproduzir, tem 8 arrobas. Os dois riram. Quando ele contou isso em público, vai lá o pessoal na PGR para tentar processar ele e falar que ele é racista. O sogro dele é o Paulo Negão. A minha irmãzinha Laura, de 6 anos de idade, vai fazer jus às cotas. Que racista que é esse? Né? Que racista que é esse? Então vamos parar de acreditar na fake news e aí eu vou puxar a sardinha para o senhor. A gente tem espaço para falar quando a mídia é independente. A grande mídia tem muito interesse por trás e é por isso que não dá espaço para a gente. É por isso que quando teve lá a pré-candidatura de todos os candidatos à presidência, foram noticiadas, menos a de um, a do Jair Bolsonaro. Você sabe que com esse brilho nos olhos, se olhando para mim, esse sorriso sincero, eu vou pensar nesse pleito, o que é que eu vou fazer. Decidido já estou, quero ver a minha participação, de que forma eu vou participar. Existem várias formas de participar, mesmo. Não, se eu vou participar com eu já tenho um nome muito bom, que é o doutor José Olímpio, que está introduzindo ozônio no SUS. Ele vai ser candidato. Esse senhor eu já coloquei ozônio no joelho já. É isso aí.
Vai pensando, Gil, uma pergunta, enquanto eu faço outra para ele. Eu quero uma pergunta do companheiro de trabalho do Gil pro Eduardo. É isso aí. E nessa fase mais íntima da reportagem, quem não sentaria na sua mesa? Vixe. Pergunta dura. É que tem um rol, tem uma listinha de pessoas aqui que... Então... Hoje vou... Especial para Gleisi Hoffmann, aquela que nessa data teve seus bens bloqueados pela justiça, cujo marido, já que a gente está falando em casamento, é o Berzoini que é o marido dela? É o Berzoini que é o marido dela? Não é. Não. O Berzoini é foi o presidente do partido. Paulo Bernardo, isso. Começa com B. Paulo Bernardo. Também famoso aí por assaltar os aposentados. Então vai para esse casal maravilha, vai... O meu não tiro o chapéu de hoje, não gostaria de sentar ao lado e, na verdade, eu quero me ver cercado de boas pessoas e não de corruptos larápios que ajudaram a assaltar os cofres públicos, inclusive dos aposentados. Você já teve medo? Medo todo mundo tem, né? A gente supera. Muito bem. Medo de onda grande, mar gigante, que a gente não consegue controlar. Dia e mês você nasceu? Que no horóscopo, qual é o... Câncer. Câncer, que dia? Cara calmo, tranquilo. Caseiro. Dia 10 de julho de 84, às 10h20 da manhã. Às vezes o pessoal faz aí numerologia, né? 10 do quê? 10 de julho de 1984. Você é quase leonino comigo, um pouquinho antes. Não tive esse prazer. Me diz, você tem preparo físico? Você tem um hobby? Eu gosto de correr e de surfar, né? Gosto também de jogar bola, mas tem um tempo que eu não estou jogando devido à rotina. Tinha até em Brasília uma pelada lá do pessoal da Câmara dos Deputados. Mas depois, quando o clima esquentou ali com relação ao impeachment, morreu o futebol e não voltou mais desde então. Você jogava futebol em qual posição? Eu jogava, quando era salão, era pivô, né? Gostava de fazer ou na zaga ou na lateral direita, quando é campo. Eu joguei de meia esquerda, gostava de dar chapéu. Agora com a barriguinha, com 5 estentes, de vez em quando um tênisinho, tudo bem. Muito bem, qual a pergunta, Gil? Bom, a pergunta é a seguinte, né? Qual o papel da assessoria assessoria parlamentar na vida do deputado federal? Pedi para ele falar um pouco aí, fazer uma homenagem ao nosso chefe de gabinete, o Capitão Jorge, que faleceu essa semana, trabalhou com a gente aí. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu falo muito e eu quero que você leve para o Jair. No trabalho de equipe, ninguém é maior. Sim. Todos são grandes no resultado. Vamos lá. Exatamente. O pessoal às vezes acha, né, que o assessor ganha 20 mil reais por mês, acorda a hora que quer, só come caviar com o deputado, mas não. A galera aqui, ela rala. Aqui mesmo, a gente estava agora há pouco no evento de filiação do Major Olímpio, um monte de gente querendo falar comigo, eu só direcionando ele para a assessoria. Se a assessoria não for competente, a imagem do deputado não vai ser boa. No meu caso, graças a Deus, eu tenho colhido bons frutos, graças ao trabalho que eles têm feito. Onde eu rodo aqui em São Paulo e no Brasil, sou muito bem recebido. E termina aí, Gil, fazendo homenagem ao capitão Jorge Francisco, faleceu semana passada de um infarto no coração, não deu tempo para ele colocar os stents, foi de uma hora para outra, chefe de gabinete do Jair Bolsonaro, colegas há 20 anos quase, e realmente é uma perda que a gente vai sentir falta. Porque o Jair Bolsonaro, todos os problemas que ele tinha, Conselho de Ética, representação na PGR, pessoas querendo processá-lo civil e criminalmente, STF, quem fazia pelo menos a defesa inicial, quando não do processo inteiro, era o capitão QAO Jorge Oliveira. E o filho dele segue comigo no meu gabinete, major da PM do DF, Jorge Oliveira, e a gente, enfim, nesse momento a gente espera que a família seja confortada e a vida, ela segue. E eu tento confortar, né, sempre falando que mais triste do que perder uma pessoa é quando o pai tem que enterrar o filho, que aí é quando a ordem natural das coisas não ocorre. É um trauma inimaginável, eu não tenho filho, não consigo nem imaginar, mas pelo desespero das mães e dos pais que eu vejo aí, eu acho que esse daí é o pior destino. Então eu espero que descanse em paz. Vai lá, Jorge, vai fazer falta aí. Lá do lado bem, eu comparo a felicidade a um círculo. Quando o filho perde o pai, o círculo se fende. Mas quando o pai perde um filho, a vida do círculo a elimina. Sim. O pai fica torto até... Antes da última pergunta, que é direcionada à assessoria, educação e segurança, o que o grande Jair Bolsonaro pensa? Aos poucos a gente vai acrescentando, vai entrando em outras áreas, né, se aprofundando nos estudos. Mas basicamente, o que a gente tem que fazer, a nossa missão,
com essa questão da presidência é resgatar o Brasil. Para pensar, por que antigamente o policial tinha autoridade e por que hoje em dia ocorrem tantos tiroteios? É pelo que eu falei anteriormente. Só tem retaguarda jurídica o marginal. O marginal, quando ele é preso, ele já vai sorrindo, porque ele sabe que ele vai sair antes do policial da delegacia. Se for menor, nem compensa levar o cara para a delegacia. Hoje em dia tem as audiências de custódia, em 24 horas, libera o bandido que é preso em flagrante. É o que eu falei, advogado de direitos humanos, saidão, progressão de regime, indulto de Natal, é um monte de garantia em que eles não temem mais nada. A gente tem que fazer o contrário, colocar eles para sofrer, colocar eles dentro da cadeia, porque o marginal encarcerado, ele não delinque na sociedade. Prova disso é São Paulo. 1/3 dos encarcerados do Brasil estão no estado de São Paulo, que detém uma das melhores taxas de homicídio. Eu sei que tem problema e que o governador ou o secretário, quando um policial mata um vagabundo, ele transfere o cara dali para poder apresentar bons números com relação ao homicídio e letalidade policial. Mas isso daí não resolve o problema, não. Mas São Paulo, de fato, a polícia prende bem, prende muito aqui, o judiciário colabora e a gente tem que resgatar isso daí para o resto do Brasil. Na educação, retornar, né, a cantar o hino nacional, as aulas de moral e cívica, porque como é que o moleque cai na vida do crime? Não é por necessidade, não é porque ele precisa comprar o leitinho das crianças, é por um desvio moral de caráter. Do mesmo lugar paupérrimo, de onde sai o traficante, o latrocínio, o sequestrador, sai uma maioria de pessoas boas. A pobreza, ela não é causa do crime. É certo que o tráfico fica mais tentador, né? Aquele moleque crescendo com aquela proximidade e etc. É mais tentador para ele. Mas, se ele tiver uma boa educação, uma boa família, uma boa escola, ele não vai cair na vida do crime. Então é isso aí que a gente tem que resgatar de volta. Muito bem. Eu tenho uma sugestão também para o grande Jair, presidente, além do mens sana in corpore sano, que é o cumprimento da pena. Hoje o bandido é sossegado, ele tem mulher no presídio, ele sai, ele não volta, ele tem televisão. Aplicar a pena, quando o crime é hediondo, cumpre a pena em termos escalonados. Primeiro vai trabalhar em lugar insalubre, cumprir tantos anos, comida racionada. Depois vai cumprir um período para pagar os dias dele no presídio e dar o dinheiro para a família. Quando ele sair daí, da comida racionada e local insalubre, está morto. Então, aplicação da pena. Depois vou levar o projeto do papai também e quero que você lembre, José Alfredo, mens sana in corpore sano e aplicação da pena. Agora, terminando, eu quero que você qualifique essa entrevista graças ao nosso amigo Gil, da família Gil de Catanduva, são agricultores. Se você gostou, a assessoria teve mérito. Se você não gostou, tudo que eu falei da assessoria é o equívoco, é o contrário. Só a palavra final para 140 televisões da CESP, para 280 da BCCOM. O Brasil inteiro vai ver você mais ou menos 24 milhões de telespectadores. Agradecer a minha assessoria, Gil Diniz, o carteiro Reaça. Se você estiver me assistindo, ele tem perfil no Instagram, no Facebook, segue lá que vale a pena. Não é só a assessoria do deputado não, faz comentários, boas postagens relacionadas ao nosso dia a dia. Então quem puder curtir e seguir, a gente agradece. Agradecer a entrevista, o espaço, um bate-papo franco desse daqui, né? Certamente não vai ter aquelas edições maliciosas que às vezes tentam puxar o nosso tapete, porque quando a gente olha no olho aqui, a gente sabe também com quem que a gente está lidando. Legal. E aos demais brasileiros aí, obrigado pela força. Quando tiverem alguma dúvida, não consultem a grande imprensa não. Vai lá no Facebook do Jair Messias Bolsonaro, vai lá no Instagram do Bolsonaro SP, que sou eu aqui, que ali você vai ver pelo menos a nossa versão, as coisas como elas ocorrem, porque muito do que está aí é só para denegrir. Porque a gente é uma ameaça a esse estamento, a esse sistema corrupto que aí está. Imagina você, se estivesse no nosso lugar, se você não seria tratado da mesma maneira. Um abraço, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eduardo Bolsonaro, filho do futuro presidente do Brasil, comunicou com você, telespectadora.
a você, minha senhora, que recebeu a explicação, não tem nada contra a mulher, a você, trabalhador, a você, jovem, a você, bisavô, enfim, a família resplandece aqui, nas ondas da CESP, e agora, com a esperança de um novo Brasil, que eu também levo comigo essa esperança de um novo Brasil. Leve o nosso abraço cordial. Sim, senhor. E a certeza de que a esperança voltou à ordem e progresso. Sim, senhor. Obrigado, Zé. Obrigado. Um abraço. Abraço. Veja você na TV, a TV é você. O amor pela cidade. Os senhores viram aí o Eduardo, todo eloquente, simpático, livre de qualquer coisa, depois que passou por Catanduva, agora antes das eleições, em 2 momentos, que o Joãozinho está trazendo agora para os senhores, antes de terminar o programa. Tudo bom, senhor? Chefe, eu não consigo. O Eduardo, vou bater. Passar pelo tia dele. Nem problema, se não chegar lá, consegui tirar. Vocês tiraram. Vem cá. Guerreiro, tá vendendo mais do Lula ou do Bolsonaro? Bolsonaro. Muito mais ou pouco mais? Muito mais. É o mesmo preço? Mesmo preço. Entrega você pro ali? Então vamos lá entregar. Vamos lá entregar, vai lá junto com ele lá. Vai morrer. Você queria ver a... Nós vamos comprar a toalha, agora nós vamos ver. Aqui a gente vende e entrega lá. E aí, qual que vende mais? A do Bolsonaro. Apagou o homem ali, né? Peraí, mas o Lula tem que roubar, pô. Vai lá. Até o vendedor. É Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. E assim, com esses 2 momentos do Eduardo Bolsonaro em Catanduva, antes das eleições, vamos terminando o programa agradecendo ao João Carlos pela paciência em nos ouvir e nos atender nessa reportagem. Eu fico feliz em poder ventilar o nome de Jair Bolsonaro como o lado bom, o lado do bem dessa politicalha desgraçada que toma conta do país. Ele, pelo menos, é transparente, não tem nenhuma acusação que pesa sobre ele. Em contrapartida, o outro lado é negro, é tristemente, é muito pobre, é acusado pelo Palocci com todas as forças. Ora, se seu colega que estava do lado dele no gabinete fala que ele é corrupto, veja o exemplo da Petrobras, senhores. O que a Petrobras readquiriu depois que o seu Lula passou pelo poder. Isso é uma prova eloquente que não podia voltar nunca a comandar. Corremos o risco, nesse segundo turno, dele ganhar a eleição e o Brasil virar uma Venezuela. Pense bem no seu voto. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.